noite, Pai querido, eu peço que derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós a tua força. Paulo diz: fortalecemos, Senhor, e na força do seu poder, oh glória. A tua palavra nos diz, Espírito Santo, Deus vivo, a alegria do Senhor é a nossa força. Tu és o baluarte, o lugar forte. Está escrito na tua palavra, que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Toca nessa mente nesta noite, toca nesta mente cansada, esta mente sobrecarregada, essa mente, Pai, doente nesta noite com dores. Oh Deus, a tua palavra diz que temos que ter a mente de Cristo. E você que crê no poder da oração, onde você estiver, coloque a mão sobre a sua cabeça e declara para a tua alma: oh glória, a minha mente, é uma mente de Cristo. Eu não posso esquecer a palavra de Deus, eu não posso esquecer os propósitos de Deus, eu não posso ouvir a palavra e não esconder no coração, não guardar na mente. A fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Nos dê uma mente ungida nesta noite, Espírito Santo. Nos dê um ouvido de escuta, que possamos ouvir a voz de Deus nos direcionando o caminho que devemos andar. Tira do nosso coração o fruto da ira. Quantas vezes, ó Pai, ao invés de lugar a mansidão, a temperança, a longanimidade, a benignidade, nós damos lugar ao fruto da ira. Aí está escrito: irai e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Nos dê domínio próprio nesta noite, Pai. Nos dê alegria de estar na tua casa nesta noite. Tira de nós o semblante duro, obstinado, e lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. A Bíblia nos diz que tu és a fonte, e quem tem sede, vinde a mim e beba. Pois nós estamos aqui sedentos nesta noite da água viva, do pão vivo que desceu do céu. Pai, que nesta noite receba a nossa súplica, o nosso pedido, a nossa gratidão. Muito obrigado por tudo nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Amém. Graças a Deus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar em nome do Senhor. Hoje nós queremos falar aqui sobre algo muito importante, que é o sono do justo. Amém? Amém. Mas não é o sono do justo que é abençoado por Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema que eu achei muito importante na Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia, e encontrei um sono perturbador. E você abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Juízes, capítulo de número 16, aonde está escrito aí, Juízes, capítulo 16, versículo de número 19, está escrito assim: então ela o fez dormir sobre os teus joelhos, e chamou um homem e lhe rapou as 7 tranças do seu cabelo, da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Amém? Esta noite aqui eu quero falar com vocês sobre quando o crente dorme no joelho do mundo. Tem muita gente na face da terra, principalmente os cristãos, que está dormindo um sono, o sono da indolência, o sono que não é bom, o sono que perturba o Espírito do Senhor Jeová. Nós estamos ouvindo os corneteiros de Deus tocar a sua trombeta, anunciar o dia aceitável do Senhor, e muitos estão desapercebidos. Talvez, neste contexto da vida de Sansão, Sansão parece ter percebido que o que estava ao seu redor poderia ser controlado por si próprio. Porque quem lê o livro de Juízes sabe que aqui já é
a terceira geração do povo que saiu do Egito. A primeira geração foi enterrada no deserto, na ida para Canaã. A segunda geração entrou em Canaã e não conseguiu expulsar o povo que ali habitava e prostrou-se sobre os deuses que ali existiam. A terceira geração já não sabia mais quem era o Senhor. Este é o perigo da negligência da palavra de Deus. E no contexto da vida de Sansão, nós encontramos Sansão sendo um homem premiado em meio a uma geração perversa. Ele é um homem premiado em meio a uma geração perversa. Sansão tem tudo para dar certo na vida. Primeiro, ele foi anunciado pelos céus. Coisa gloriosa é a vinda de Sansão. Segundo, Sansão é nascido de um casal que, segundo a história, são anciãos de vida, ou seja, são pessoas de idade já avançada. E sua mãe, estéril. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor lhe apareceu a esta mulher. Ele fez promessas, dizendo que iria lhe nascer um filho. E que este filho que havia de nascer tinha algumas exigências. Não poderia beber bebida forte, não poderia comer comidas imundas, não poderia passar navalha sobre a cabeça do menino, porque o menino era, um nazireu de Deus. Ele era alguém escolhido por Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando a mulher anunciou isto ao pai de Sansão, que é o Manoá, ele foi até ali para ver quem era que estava anunciando tais palavras. O anjo lhe aparece, lhe reafirma outra vez a promessa. Em uma geração em que não tinha mais o conhecimento do Senhor, Sansão é o premiado. Ele é o escolhido. Ele é o enviado. Ele ele julgou Israel como juiz por mais ou menos 20 anos da sua vida. Sansão é um homem que tinha uma força tremenda. Quando o Espírito de Deus lhe possuía, ele tinha forças sobrenaturais. Todo mundo que lê a Bíblia Sagrada sabe as façanhas da força de Sansão. O que nada leva, a pensar que isso aqui é uma fábula. É uma verdade absoluta. Sansão é uma verdade o quê? Absoluta, mas não aproveitada. Tem muita gente assim, está ouvindo verdadeiramente a palavra da verdade, Absolutamente é verdade, mas não está sendo aproveitada por aqueles que estão vivendo. Sansão, se você ler aqui a respeito dele, nunca fez uma guerra a favor do povo, sempre lutou a favor de si. Nunca fez algo a favor de ninguém, sempre fez a favor dele próprio. Ele sempre se zangou-se com aquelas pessoas que ele confrontava pessoalmente. Então é um homem que verdadeiramente não teve equilíbrio do seu poder. E nascido numa geração depravada, adúltera, que não tinha conhecimento de Deus, e era um povo que tinha que ter o conhecimento de Deus, talvez nasceu na mente de Sansão que ele poderia cometer alguns pecados que não iria afetar a sua vida. Porque ele deve ter pensado assim: enquanto alguns nasceram sobre pecado, outros nasceram sem promessa, alguns ali adoram a Maloque, a Baal, a Astarode, a Baal Zebub, a Baal, outro Deus lá, sei lá qual é, que eles adorassem. Eu não adoro Deus nenhum, sou consagrado a só um único Deus. Então eu posso pecar alguns pecados que não vai me fazer mal algum. Talvez foi esse o pensamento de Sansão. E Sansão começa a brincar com as coisas pervertidas do mundo. Primeira coisa que Sansão vai fazer é arrumar uma mulher que não era daquelas que era da sua tribo. Isso mexeu com o consciente do seu pai, que embora vivia num contexto contraditório, este homem ainda tinha um pouco de temor de Deus.
Mas a Bíblia diz que isto era uma vontade de Deus, que Sansão conseguisse ali arrumar uma mulher fora daquele que era do sua tribo, justamente para arrumar uma contenda contra o povo que ali estava, que confrontava o povo do Senhor. A Bíblia diz que ele desce a este lugar. Ao descer a este lugar, ele depara-se com um leão e um filhote de leão. O leão avança em Sansão, e ele, com mais poder do que o leão, lhe atracando em lutas, lhe mata. Matando o leão, jogando ao canto, a Bíblia Sagrada diz que ele não fez saber. Desce outra vez Sansão sobre o mesmo caminho e vai ver como está agora a decomposição do defunto do leão. E chegando lá, ele encontra uma colmeia. E a Bíblia diz que ele tomou daquele mel, deu aos seus pais a comer e também a comeu. Primeiro item que ele quebra protocolo. Um nazireu de Deus não podia tocar em coisas mortas. Sansão não tinha muito conceito a respeito disso. Ele não guardava os preceitos que Deus lhe tinha dado como ordem. Quebra de protocolo. Tem muita gente com quebra de protocolo. Alguns cristãos querem a salvação, mas não querem de maneira nenhuma viver o reino de Deus na terra. Algumas pessoas almejam a salvação, porque a salvação é coisa boa. Quem não quer ser salvo? Quem não quer ser livre do fogo do inferno? Quem não quer ser livre do anticristo? Quem não quer ser livre dessa imundícia chamada mundo? Todos queremos, mas para querer precisa ter alguns preceitos guardados pela lei do Senhor Jesus Cristo. E aqui Sansão desfaz do primeiro ato da promessa, não tocar em coisas o quê? Imundas ou coisas mortas. Observa que Sansão quebra o protocolo, mas ele desce. Ele desce porque para ele o que ele fez é um ato que não vai afetar, né, os planos de Deus, ou vai afetar o que ele precisa estar fazendo. A Bíblia diz que ele chega ao lar daquela mulher, a qual era já anunciado o seu casamento, faz um enigma com aquele povo, brincando com a mente dos inimigos. Tem muita gente assim, pastor Sonia, brincando com a mente dos inimigos, né? Fazendo enigmazinhos, levantando pensamentozinhos e lançando sobre a mente dos adversários. A Bíblia diz que os adversários, irmão, eles andam nas trevas. Você anda na luz, diga, eu ando na luz, mas o meu adversário anda nas trevas. A Bíblia diz que o astuto, ou seja, o nosso adversário, ou ímpio, como queira colocar, ele é mais prudente que serpente. E nós precisamos ser mais prudentes do que eles, mas eles são prudentes. Amém? E como eles não conseguiram discernir os segredos que Sansão trouxera na manga do seu paletó, a Bíblia Sagrada diz que eles agora fizeram uma controvérsia. Eles oprimiram a mulher. A mulher chorou, a mulher entristeceu e Sansão revelou. E a mulher foi lá e o quê? Contou o segredo. E ele pensou, como eles conseguiram discernir esse enigma que o Senhor tem me dado, né? E a Bíblia Sagrada diz que ali ele enfureceu-se, destruiu algumas coisas, quebrou outras, fez um barraco. Na linguagem moderna hoje, ele fez o quê? Um grande barraco. Ele destruiu muita coisa, quebrou muitas coisas. E ali, enfurecido, pegou ali 100 raposas, colocou fogo nas caudas da raposa, todos sabem a história, soltou, queimou ali o paiol do povo e o povo se entristeceu. Está lá Sansão, outra vez naquela força que só Deus sabe que ele tem, e a Bíblia Sagrada diz que agora Sansão, ele se envolve com outro plano imundo. Ele arruma uma mulher chamada Dalila, e esta mulher agora, ele a apaixona por ela, sabendo do mau caráter de Dalila, sabendo que Dalila não é boa, sabendo que Dalila é uma meretriz, e ele sendo um homem santo, como ele pensa que é, e sabendo que ele é um homem nazireu de Deus, como ele é, ele se envolve com esta mulher. E ele agora vai estar envolvido agora com o ápice das prostituições do mundo. Ele esquece que ele é um juiz, ele esquece que está ali para comandar Israel e vai nas fantasias dos seus deleites.
vai vivendo as suas vontades, né? Vai vivendo as suas delícias. E aquela mulher tinha um plano de destruição. Ela ia ganhar uma grana para poder ali entregar Sansão. E Sansão está ali envolto esta mulher, e a Bíblia diz que ele começa a brincar com o segundo crime que o crente hoje, às vezes, está brincando. A mentira. Diga a mentira. A mentira, pastor Solange, não é brinquedo de cristão. Cristão não brinca de mentira. O pai da mentira é Satanás. Satanás é quem mente. Jesus Cristo diz que ele é mentiroso, se fez pai da mentira, é homicídio desde o princípio. Crente não tem parte com mentira. Amém? Crente não tem esse negócio de ficar contando mentirinha aqui, mentirinha ali, porque essas mentiras vai te causar muito dano. E a Bíblia Sagrada diz que Sansão agora, depois que ele se envolve com Dalila, Dalila quer descobrir qual é o poder da sua força. Porque Sansão, ele é um homem tão forte, que ele chegou lá nas portas de Gaza, e arrancou as portas de Gaza, colocou nas costas, é coisa maravilhosa, subiu um morro com aquele trem nas costas, e lançou lá de cima, lá na pirambeira, e que coisa maravilhosa, que Sansão forte, que coisa gloriosa, hein? Mostrando todo o potencial do poder, mas sem fruto, irmãos, sem a graça, mostrando algo que ele poderia estar reservando para a libertação do povo de Israel, exibindo poder. Tem gente que está exibindo poder, e exibir poder para Deus para nada serve. E agora a Bíblia diz que essa mulher começa então a perguntar a Sansão. Ele começa a falar mentirinhas com a mulher. Mentirinhas pequenininhas que vai se tornando um bololô na vida de Sansão. A ponto dessa mulher começar agora a chorar. Chorar, chorar. E outra vez ele é convencido pelas lágrimas. Sansão é muito sentimental. Ele não pode ver ninguém chorar. Se ele começa a ver alguém chorar, ele começa a abrir o coração. Ele começa a se derreter. Aí ele quer fazer a vontade daquela pessoa que está em lágrima. E foi o que aconteceu aqui. Até um belo dia que ele falou, olha, não pode passar navalha sobre o meu cabelo. Se você passar navalha sobre o meu cabelo, eu vou perder toda a minha força. A força não está no cabelo de Sansão. Algumas pessoas acham que está no cabelo de Sansão a força. A força não está no cabelo de Sansão. Está na obediência da palavra. Amém? Está o quê? Na obediência da palavra. Então as pessoas confundem muitas coisas. O cabelo de Sansão não tem nada a ver com a força de Sansão. Amém? A força de Sansão é a obediência. A partir do momento que o crente começa a pecar, contar mentira, ele vai enfraquecendo. Ele vai perdendo força. Ele vai perdendo atitudes. Amém? Ele não vai mais sendo elevado, ele vai só descendo. Sansão é um tipo de pessoa que acha que o poder está nos cabelos dele. O poder não está no cabelo. O poder está na obediência. A Bíblia diz que Israel começou a passar por um deserto. E naquele deserto tinha ali umas serpentes chamadas serpentes ardentes. E elas começaram a afetar o povo e o povo começou a morrer. E a Bíblia diz que houve um clamor diante dos ouvidos de Moisés, dizendo, as serpentes estão aí, nos afetam e nós estamos morrendo, estamos perdendo homens, crianças, mulheres e gado. Então Deus olhou para eles e falou assim, Moisés, faça uma serpente de metal, coloca sobre uma haste, há de ser que todo aquele que for mordido da serpente ardente, voltando ele para onde está a haste e olhando para a serpente de metal, será curado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que serpente poderosa, que imagem poderosa. Fizeram a serpente, colocaram, todos que eram mordidos, corriam até lá, observando a serpente, o mal da serpente real, estava o quê? Acabado. Mas aquilo ali não era a serpente de metal que curava. Depois o povo começou a cultuar a serpente de metal. A serpente de metal ganhou até um nome, chamava Neustam. Neustam significa pedaço de metal.
E eles começaram a cultuar a Neustã, achando que havia poder na Neustã. Não havia poder no pedaço de metal, mas na obediência da palavra dada por Deus. Há de ser que todo aquele que for mordido da serpente, andando e visualizando a Neustã, será curado. Então observa, se alguém fosse mordido lá no final, lá no glória da serpente, e da serpente real, fosse mordido lá, e se aqui estivesse o estandarte colocado da serpente de metal, este homem deveria vir de lá, arrastando-se com dores, arrastando-se com muitas dores, até se aproximar de onde? Da serpente de metal. E ele, visualizando-a, seria curado. Diga glória a Deus por isso. Isso é muito importante você entender, porque Jesus vai fazer uma ligação entre a sua pessoa e a Neustã do deserto, tá? Para quem lê Bíblia sabe disso, está lá no livro de João, no capítulo 3. Agora observe para a senhora ver. Não era apenas olhar para a direção da Neustã, era necessário o quê? Deslumbrar a Neustã, é olhar e observar a Neustã. E aí então a sua ferida era o quê? Curada. Então não é a Neustã, é a obediência. Diga, é a obediência. Amém? O que Sansão faz? Ele quebra o quê? A obediência. E passa o segredo que Deus tinha falado com a sua mãe, que sua mãe tinha falado com ele, que sobre a sua cabeça o quê? Não passaria o quê? Navalha alguma. Ele quebrou o protocolo da obediência, pastor. Foi a gota d'água para a destruição dele. E então o que Dalila fez? Dalila fez ele o quê? Dormir sobre o seu joelho. Algumas pessoas podem pregar e pensar assim, então Dalila cortou o seu cabelo. Ela não fez questão de cortar o cabelo dele. Ela chamou alguém para cortar o cabelo. O inimigo é tão astuto, pastor Soares, que ele não quer nem pôr a mão. Ele manda alguém no seu lugar. Vai lá, destrói essa treva para mim lá, porque eu não vou pôr a mão. Porque tem gente que está brincando de cristão. Tem gente que está dormindo nos joelhos do mundo. Tem crente que está parando com a sua caminhada, com a sua vida de fé, com a sua vida de oração, com a sua vida de santificação, com a leitura da palavra. Eles estão no sono profundo, no joelho do adversário. Ele está fazendo cafuné na cabeça dele. Está lhe retirando tudo aquilo que é a sua força. Está minando-lhe. E muitas vezes a pessoa não desperta. Eu escuto Paulo dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meu Deus, até quantas pessoas vão viver, pastor Soares, dormentes no sono da indolência diante da presença desse Deus? Alguns vão despertar porque os corneteiros estão tocando a corneta. Tem alguém zoando a trombeta. Tem gente que até acorda, mas quando se desperta, ele desperta tarde demais. E despertar tarde demais não vai te valer mais de nada. É o exemplo das 10 virgens que Jesus ali está pregando numa parábola. Ele diz que quando as 10 virgens ouviu dizer, eis aí vem um noivo, todas elas acordaram. Ei, entenda o que eu vou dizer para você. Crente morno, crente frio, crente quente, crente morto, vai despertar quando Jesus voltar. Mas só vai entrar quem tem bagagem. Diga glória a Deus por isso. Só vai entrar quem tem reserva. Só vai entrar quem tem azeite na lamparina, pastor Solange. Só vai entrar quem tem vida de santificação, quem tem vida no altar. Não adianta eu falar, mas eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Quadrangular, eu sou da Presbiteriana, sei lá, eu sou da Lagoinha, eu sou do Brejo, eu não sei de onde eu sou. Aqui, você não entra com carteirinha, ali entra com vida no altar. Não entra porque sou crente, não entra porque eu uso paletó, não entra porque eu não raspo barba, não entra porque eu não tenho barba, ali não entra porque eu uso calça ou uso saia, ali só entra quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e quem tem fé em Cristo Jesus.
Então esse papo de que, não, quando Jesus voltar eu conserto a minha vida, vai ser tarde. As 10 virgens que ali estavam, quando ouviram dizer, eis aí o noivo, todas elas estavam dormindo. Porque dormir não é pecado. Dormir não é pecado. O pecado é dormir sem reserva, minha filha. Tem muita gente que dorme. Eu provo na Bíblia Sagrada que teve muita gente que dormiu. Mas dormiu o quê? Com seu coração velando. Esta é a importância. É dormir com vigilância. Amém? É dormir com vigilância. É dormir com sabedoria. É dormir sabendo que existe na minha lamparina azeite. E se a trombeta tocar, eu posso subir agora. Diga glória a Deus por isso. Tem certeza da salvação? Será que você tem certeza da sua salvação? Será que se Jesus Cristo parar ali agora nos céus e zoar a sua trombeta, iremos subir? Quantas vezes a pessoa não está dormindo no sono da indolência? Paulo diz, não durmamos como muitos estão. Tem gente que está dormindo, irmão. Precisa de despertar. Você precisa acordar. Amém? Você precisa se despertar. O mundo faz cafuné na cabeça do crente. O crente gosta porque é da terra. E a terra gosta das coisas da terra. Amém? O homem gosta das coisas que o homem produz. Mas eu e você somos comprados pelo sangue do Cordeiro, lembra? Você e eu somos comprados por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Você está lembrado? Você está lembrado que quando você desceu as águas, você não fez nenhuma jura a homens, mas você olhou para os céus e falou que era digno a ele, e não a mim, nem a outrem? Você não fez um voto com Deus quando você desceu as águas, que seria fiel, um crente fiel e verdadeiro? E quantas vezes você não está parando no meio do caminho? Quantas vezes você não está envolvido? Quantas vezes você não está aí dormindo e o diabo está fazendo um cafuné na sua cabeça, arrancando de você toda a essência cristã? Então você observa, esse homem começou a tocar em coisas mortas, depois ele começou a comer de coisas mortas, depois ele começou a exibir poder, depois ele começou a fazer o quê? A contar mentiras. Não está tipo os crentes dessa atualidade. Porventura não tem muitos crentes contando historinha de caroche, achando que, não, eu dobro o meu joelho e peço perdão e aleluia, glória a Deus, estou liberto. Mentiram para você. Primeira coisa, quando se pede perdão a Deus, pastor Solange, não se pede perdão a Deus com um bololô de problema. Pessoas que não se conscientizam do pecado, não tem como arrepender-se deles. Quando você peca diante de Deus e deixa, e vai dobrar o joelho para pedir perdão, muitas vezes você ora da seguinte forma, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Eu fico observando o Espírito Santo de Deus do lado, falando assim, quais deles? Porque são muitos. É fácil pedir perdão, pastor Solange, com um pacotão de problema, joga no colo do Espírito Santo de Deus, toma nas suas mãos. Eu peço perdão e agora estou liberto. Liberto por si próprio. Não liberto como Cristo te libertou. Está liberto por si próprio. Eu falo que estou liberto e acho que estou liberto. Se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Aleluia, Jesus. Tem gente que está achando que está liberto e está encrostado no pecado. Porque pecado, irmão, você chama pelo nome. Amém? Pecado tem nome. Então as pessoas têm que aprender uma coisa. Você dobra o joelho. Crente, eu não tenho argumento, pastor, para orar 5 minutos. Eu começo a orar 5 minutos, eu começo a falar aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, parou a pregação. A oração do meu exemplo. Sabe quem não tem argumento? Porque não tem reflexão na alma. Quem tem reflexão na alma? Que se só dobrar o joelho e começar a reflexionar a sua alma, e ver as vacilações que você comete, os pecados que você comete, mesmo voluntário, os pecados que você comete, a forma como você age, a forma como você fala, a forma como você pensa, a forma como você julga. Meu filho, você tem argumento para orar noite, dia e noite. É sem parar. Só em você. Eu não estou dizendo interceder pelo próximo. Estou falando interceder por ti mesmo.
Então tem gente que fala, não, eu não tenho mais argumentação para orar. Quando eu dobro meu joelho, eu falo 5, 6 palavras, e tá bom, porque, né, eu já não tenho mais nem o que falar com Deus. Ah, você não tem, é porque você está refletindo. A sua consciência está morta. Sim, a sua consciência está morta. Quando você colocar a sua consciência viva, falar, desperta-te dentro de minha alma. Reflete-me a mim o que eu estou fazendo para que o Espírito Santo de Deus não esteja mais falando comigo. Para que eu não mais sinta a presença de Deus. Para que eu já não tenha mais desejo nas coisas de Deus. Aí você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai começar a tocar em você. Meu filho, pede perdão nesse negócio aqui, ó. Ô meu filho, conserta isso aqui, ó. Ô minha filha, acerta esse negocinho aqui, ó. Aqui você está andando dessa forma aqui, ó. Anda desse jeito aqui, ó. Você está andando do seu jeito. Eu não quero, eu quero que você ande do meu jeito. Você vai ver que você vai ter oração por horas, por dias, por meses, por vida. Porque crente não espera ter vontade para orar, não, tá, gente? Crente ora sem vontade, até dá vontade de orar. Se eu esperar a vontade de orar, eu não oro nunca. Porque tudo que tem no mundo que me agrada, me faz cafuné. Eu fico satisfeito em dormir. Eu fico satisfeito em não tocar. Eu fico satisfeito em não manusear. Ah, eu não vou fazer esse negócio, não. Isso vai dar muita luta para mim. Vai criar muito vento para minha alma. Eu tenho que me afastar de vento. Aí eu me afasto de Deus. Ah, o vento não me vem. Só que você está dormindo. Está dormindo onde? No joelho do mundo. Olha o mundo fazendo cafuné em você. Hã? E você contando o segredo para o mundo. Porque a partir do momento que você começa a contar os seus segredos para o mundo, quem fortalece é o mundo. Amém? E não é você. Você vai só enfraquecendo. Porque, primeiramente, brincou-se com a palavra. Falou-se coisas que não devia. Segundo, eu estou falando de Sansão. Segundo, Sansão agora, depois de mentir, ele vai passar agora a achar que o Espírito está dentro dele. Tem muita gente, pastor Solange, que está achando que o Espírito está dentro, mas o Espírito já está fora. Está igualzinho àquela igreja que está lá no livro do Apocalipse. Pensa que está vivo, mas já está morto. Amém? Eles estão achando. A Bíblia diz que depois do homem ter cortado as 7 tranças do cabelo de Sansão, queria saber que sono é esse. Que sono é esse que você corta 7 tranças e o caboclo não acorda. Sabe que sono é isso aqui, irmão? Esse é o sono da embriaguez. Isso aqui é sono de quem está cheio de marafa. O que sono está o quê? Cheio de o quê? Marafa. Ela embriagou-lhe bastante. Amém? E fez dormir sobre o seu colinho. E ele ali dormiu no seu joelho. E a Bíblia Sagrada diz que agora ela vai lá e dá um assoviozinho dizendo, vem cá, corta o cabelo dessa imundícia. Vamos ver se é verdade o que ele está falando dessa vez. Esse crente é tão mentiroso que eu estou achando que se cortar o cabelo isso não vai resolver em nada. Mas corta aí, vamos ver. Porque quem mente uma vez, mente 2 vezes, mente 3 vezes, mente 4 vezes. Mas já que ele é mentiroso mesmo, corta o cabelo desse mentiroso. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Aí o camarada chegou lá, pastor Songe, com a daga, ó, cortou as 7 tranças dele. E a Bíblia diz que ela o afligiu até que ele despertou. Cachaça. Se não for cachaça aqui, maconha também, cocaína também não é. Então isso aqui é cachaça. Isso aqui é vinho forte. Isso aqui é bebida forte. E quando ele nasceu, a mãe dele falou, meu filho, você é um escolhido de Deus, meu filhote. Você não pode beber bebida forte, não. Eu não bebi na gestação, você também não bebe. É coisa de Deus, tá, meu filho? Mas o filho quer ouvir o pai? O filho quer ouvir o pai. Ele acha que o pai é chato, acha que o pai é quadrado, né? Às vezes ele olha assim pro pai e a mãe pensa, esse povo está me atrasando a minha vida. Eu quero viver a minha vidinha. A minha vidinha é boa, a minha farrinha é boa. Só que eles não sabem, irmão. E quem está ali já sabe porque já viveu. Estão falando de coisas que nós já vivemos. Aí o que aconteceu? Meu pai é, coitado, da roça. Eu sou da cidade grande. Eu sou envolvido com as coisas do mundo. Eu arranco a porta, eu chuto os outros, eu mato com queixada de jumento. Eu sou eu. Eu cramo a gruta da água, eu bebo. Eu sou poderoso. Meu pai, coitado. Quem que é meu pai, coitado? Não, mas eu sou o nazireu, ele não é nada, não. Você quer saber uma coisa? Eu vou encher os cornos. Ó,
cachaça nele. Dormiu, veio cá, acordou, e ela afligiu. Naquele afligimento ali, pastor, deve ter sacudido ele, jogado água nele, dá na cara dele, acorda, mano. Acorda. Acorda, Sansão. Né? Aí vem lá, quem que é os inimigos dele aí agora? Os filisteus. Acorda, Sansão. Os filisteus estão vindo aí. Ela diz que bafo de cachaça. Serei outra vez vitorioso. Eu sou forte, sou poderoso. Eu vou ser outra vez vitorioso. Só que ele esqueceu, pastor, que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. É o que vai acontecer com muito crente no arrebatamento. A trombeta zoou. Eu estou escutando a trombeta, Senhor. Eu não estou subindo. O Espírito do Senhor já afastou. Já saiu. Tem muita gente que vai ficar que nem Sansão ficou porque está embriagado com as coisas do mundo, eu estou falando. Então não adianta ser crente, filho de crente, usar terno, paletó, saia, fingir-se ser o que não é. Deus conhece, a Bíblia diz que ele esquadrinha mente e coração. Ah, pastor, o senhor está me acusando? Não, não estou te acusando, eu estou pregando para você. Eu estou dizendo o que eu estou vendo. Eu estou dizendo o que estou enxergando. O mundo está dormindo. Nos joelhos de Dalila. E a Bíblia Sagrada diz que agora, quando ela faz o grito, pastor, ele levanta da cachaça querendo fazer o quê? Confrontar o seu adversário. Despreparado. Crente despreparado para a guerra. Não, eu vou vencer porque eu sou filho de crente. Eu vou vencer porque eu nasci num berço evangélico. Não, eu vou vencer porque agora eu estou com a espada na mão aqui, ó. Eu corto o inimigo, agora eu vou. Vai. Quando ele levantou achando que era o bambambam, cadê a força dele? Já era. A força estava nele? Não estava nele. Quem estava nele dando força era quem? O cabelo dele? Não. Era o Espírito do Senhor Jeová. E o Espírito do Senhor Jeová já não estava nele mais. Que o sangue de Jesus Cristo nos cubra. Que nós possamos aprender uma coisa. As coisas de Deus não são brinquedo, irmãos. Você pode brincar com qualquer coisa do mundo, mas não brinque com as coisas santas de Deus. Tem muita gente brincando de crente. E crente não é brincadeira. O mundo espiritual não é um brinquedo. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é Satanás. O crente não pode brincar de crente, não, irmão. Ou ele é sim, sim. Ou é não, não. O que passa disso é procedência do diabo. Agora observe para você ver uma coisa. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada num livro de Provérbios. E eu encontrei ali no livro de Provérbios um provérbio que eu queria lê-lo para vocês. Que fala sobre uma mosca morta. Uma mosca morta é capaz de fazer estragar, sabe o quê? Todo um grande frasco de um bom unguento. E aí eu pergunto à senhora, o que é uma mosca? É de um grande frasco de um unguento cheiroso. Mas a mosca cria odor. É um inseto pequeno, irmão, insignificante pelo tamanho, mas que estraga todo bom cheiro. Assim é a vida do cristão. Tem muito crente que acha que por causa de pequenos detalhes, e Deus não pode me julgar por causa desse pecado, não, porque é tão pequenininho, é quase imperceptível. Ninguém nem está vendo. Só que é tanto pecado pequenininho que é como um grão de areia na praia. A só chega lá na praia, lá, o tamanho do grão de areia é desse tamanho assim. Olha, não? Então como é que tem um montão daquele jeito lá? Sendo eles pequenos em porção. Sendo eles pequenos em tamanho, mas são grandes em porções. E formam o quê? Uma praia. E formam o quê? Um cordel gigantesco de minúsculas partículas de areia. Olha. Observa-se.
Tem hora que você está pecando, você está falando alguma coisa, está agindo de uma forma, aí você pensa, não, é só um mosquitinho, né? É só um trenzinho que não dá nada. Só que são tanto trenzinho que não dá nada, tão perceptível, tão pequenininho, mas você vai juntando, que depois vira uma bola de canhão, vira uma bola de soprar, vira a bola do Kiko, uma bola quadrada, dentro do crente, não consegue sair. Amém? Então eu vou deixar essa palavra para vocês. Desperta tu que dormes. Amém? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para de ficar vivendo essa vida de dormência. O inimigo está fazendo cafuné. Amém? E os homens estão pregando sobre a volta do Messias. Alguns estão despertando. E irão despertar. Mas irão despertar o quê? Tarde demais. Sansão despertou? Sim. Mas despertou o quê? Tarde demais. E só foi ter vitória pela misericórdia de Deus no fim da sua vida. Aonde ele já tinha o quê? Onde ele já tinha perdido a moral, o respeito. Amém? E era escravo, cego. Você vai esperar acontecer todas as catástrofes para despertar do sono? Não. Eu não vou esperar que eles me coloquem para moer uma moinha, para me fazer de espetáculo, né? Arrancar os meus olhos, para que eu não veja mais, para depois eu conseguir arrepender-me dos meus pecados. Eu glorifico a Deus, porque a Bíblia diz que Deus falou com Sansão, que seria com ele desde o seu nascimento até a sua morte. Só não seria com ele nas consequências erradas dele. E Deus cumpriu a palavra. A Bíblia diz que quando Sansão estava ali, a Bíblia faz menção de dizer, e o cabelo de Sansão tornou-se a crescer. Mas eu não vejo por aí. Eu vejo, sabe o quê? Sansão cegamente, humilhado, num canto, e olhando para Deus arrependido e falando, Deus, me deixe vingar, pelo menos esta vez, pelos meus olhos, dos meus adversários. Ele arrependeu-se. O que faz o crente ser mais do que vitorioso, irmão, não é a sua estética por fora, é o seu arrependimento por dentro. Amém? Então, arrependa-se enquanto é dia. Amém? Arrependa-se enquanto pode. Arrependa-se agora. Não espera para se arrepender amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde para mim, tarde para você. O dia de se arrepender é agora. O dia é hoje. Amém? Amém. O momento é agora. Então, desperta. Eu sei que às vezes o corpo físico, o corpo da morte, não te quer que você levanta. Não quer. Às vezes o meu corpo não pede, irmão. Não pede mesmo. Pedir que eu chego em casa aqui. Estou tão cansado, hoje eu vou orar. Ele vai orar, mais tarde eu vou orar. Não vou orar agora, eu tenho que parar um pouco o meu corpo. Mas ele tem que orar. Ele tem que orar. Amém? O cansaço está muito, pastor. Eu não aguenta. Você aguenta ficar 28 horas de pé. Mentira, verdade? Trabalho. Eu aguento. Lixar a parede, um prédio igual esse aqui para mim, enquanto estou trabalhando sozinho. E, meu filho, eu faço de tudo. Eu emasso, eu lixo, eu pinto, eu passo o rolo para cima, para baixo. Eu encurvo para baixo, eu encurvo para cima. Quando eu trocar o joelho, não posso não, irmão. Meu corpo está muito cansado. Não. Se ele aguenta fazer tudo para o meu benefício próprio, ele tem que estar disposto a fazer pelo reino de Deus. É o que não tem em nós, é o brilho. Nós perdemos o brilho. Nós perdemos o brilho. Por isso que vivemos uma vida como nós estamos vivendo. Sabe, hoje eu estava aqui orando à tarde, eu estava escutando a gritaiada lá no campo, lá, futebol lá, como chama a arena do... Naquele negócio. Eu estava escutando daqui, irmão, os gritos do pessoal lá. Uou, aquela nuvem de som. Eu pensei, meu Deus, imagina aquele povo ali mandando glória a Deus. Aqui nesse Belo Horizonte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso aqui estrondava tudo, isso aqui tremia tudo, caía tudo por terra.
É perigoso Jesus Cristo aparecer no céu ali e falar, ô gente, estou aqui, hein? Aleluia. Não, mas isso aí para Jesus não faz não. Mas para o futebol, ele chora, estremece, pega birra, faz biquinho. Eu vou torcer mais para você. Semana que vem eles estão torcendo de novo. Pode ficar tranquilo. Mas se fosse para Jesus, aqui Jesus, banana de fogo. E semana que vem, banana de fogo 2 vezes. É para o Senhor, não é para mim. Não é meu benefício. Eu fico assim, sabe, admirado, irmão. Eu fiquei admirado. Eu daqui orando, eu escutei o povo gritar. Eu cheguei e falei de sonhos, escuta. Daquele povo, né? Eu vou falar a palavra concentrar. Concentrasse todos eles, lá do Rio de Janeiro que vieram. Os mineiros daqui, o ai. Juntasse todos, o X com o ai. Diz ai. E começaram a gritar, glória, e o outro, glória, ai. Né? Glória, ai, é o mineiro. Glória, ai, aos flamenguistas. E dá-se ali um culto de ação de graça a Deus, meu irmão. Aquela arena ali virava uma bola de fogo. Eu era batizado com o Espírito Santo de Deus, que a senhora era batizada com o Espírito Santo de Deus. A gente era renovado aqui, amém? Amém. Era crente sendo batizado nas águas, era uma coisa de Deus. Mas infelizmente, foi pro gado. Foi pra panela. E virou o quê? Pelo pé. Eu fico olhando, eu fico triste. Não estou falando porque tem gente que torce. Não se pode torcer porque você quiser. Eu não torço para ninguém. Mas por mim você pode torcer. A minha bandeira, eu tenho um time que eu torço para ele. A minha bandeira é ensanguentada da cruz do Calvário. Essa aí ninguém derriba, não. Você nasceu para vencer. Amém? Não tem nada a ver com sua vida, não. Por mim você pode torcer, destorcer, entendeu? Andar torcido, não tem problema. Mas a questão é a seguinte, irmão. Não troque as coisas de Deus pelas coisas temporárias. Não troque. Porque essas coisas são passageiras, mas tem poder afetivo na vida do crente de arrastar ele para o inferno. De tirar ele da presença do Senhor. Então eu falo isso pelos meus. Aqui em casa nós temos isso aí. Aqui nós temos flamenguista, aqui nós temos de tudo. Aqui nós temos flamenguista, tem crente, né? Como chama? Atleticano, tem tudo aí. Está tudo aí encostado aí. Então já tem que começar a pregar desde agora para torcer o pepininho em contanô para ver se ele fica bom no final. E eu falo com vocês, irmão, presta atenção, voltando para a centralidade da palavra. Todas essas coisas que o mundo faz são boas, agradáveis, porém prejudiciais à vida cristã. São passageiras, mas com poder de arrastar o crente para a perdição eterna. Vigiai. Vigiai enquanto é dia. Amém? Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer o ato da nossa Santa Ceia do Senhor. Amém, Raika? Diga glória, Raika. Amém, Jesus. Amém, querem? Diga glória, querem? Amém. Amém. Dá glória a Deus com um sorriso no rostão aí. Assim que é bom. Amém? Amém. Muito bem. Achei que vocês iam ficar com raiva de mim. Vamos para a Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu estou desligando o microfone para aquilo. Eu, hein? Estou doido agora. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia Sagrada.